Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, hoje vocês vão ter o prazer de ter essa brilhante entrevista que o Vitor e a Paula, preceptores e colaboradores da SIM, preceptores do HC, na parte de medicina de emergência, fizeram com o professor Rodrigo Brandão. Para quem não sabe, o professor Rodrigo Brandão, ele é supervisor do pronto-socorro do HC desde 2011. E o HC agora é referência em Covid. Então, aproveitem. Olá, gente. Aqui é a Paula da SIM. Nós vamos começar mais um episódio aí do podcast. Tô aqui com o Vitor. Pode falar, Vitor. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Vitor, também colaborador da SIM. A gente está hoje com uma pessoa especialíssima para conversar com a gente, uma das pessoas que está mais atendendo pacientes com Covid no Brasil, provavelmente, talvez no mundo. O diarista aqui do nosso pronto-socorro do HC da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Professor Brandão, tudo bem com o senhor, professor? Tudo ótimo, Vitor. Tudo ótimo, Paulo. Então tá, professor, vamos lá. A gente vai falar hoje do atendimento do paciente Covid no PS. A gente queria começar falando assim, como que o senhor suspeita que o paciente está infectado aí no primeiro contato? Olha, é relativamente inespecífico o quadro, então você vai ter que ter um grau de suspeição relativamente alto. Diferente da pandemia de influenza, em que você tinha um critério para síndrome gripal, em que você tinha que ter febre mais tosse ou febre mais dor de garganta, nessa situação aqui você pode ter outros sintomas. Nós tínhamos um critério para você fazer a suspeição em que você tinha que ter ou febre, é claro que você não vai achar que todas as febres são Covid, né? Então febre com sintoma respiratório, ou você teria tosse, ou você teria que ter dispneia para ter o sintoma. Mas a gente tem um monte de diagnósticos, inclusive em médicos da nossa equipe, que a primeira manifestação foi um mal-estar com mialgia e confirmou como se fosse um quadro de Covid. Então, na verdade, assim, todo mundo que tiver um sintoma respiratório que não seja puramente alto, por exemplo, eu tenho uma coriza. Coriza por si só pode ser o Covid, mas ela está descrita na literatura em 5% desses pacientes, 7%. Mas se eu tiver, por exemplo, um paciente que está com coriza e mialgia ou com coriza e febre, ele vai necessariamente ser uma suspeita. Ou um paciente que já abre o quadro logo de uma vez com tosse ou que abre com falta de ar, também vai ser suspeita. E agora vem a questão da anosmia, que tem trabalho que é 5, 6%, tem trabalho que passa de 70%, na nossa série foi algo em torno de 20% dos pacientes que teve anosmia. Então também se tem uma instalação de mal-estar com anosmia aguda, você vai ter que suspeitar de infecção pelo Covid. E lembrando que você tem para cada caso sintomático, algo em torno de 10 a 12 casos assintomáticos. Então vai ter um monte de gente andando aí pela rua com Covid e transmitindo Covid, não necessariamente vai ter sintomas. Mas acho que basicamente é isso, é febre, tosse, dispneia, ou se você começou um quadro de mialgia. Agora, não vamos ser radicais. Eu tenho febre e estou com dor para urinar, isso não é uma suspeita de Covid, né? Então isso é uma suspeita de pielonefrite. Então, tem que usar alguma racionalidade nessa avaliação. Faz sentido, né, professor? A gente está tendo muito paciente diferente. Aqui no HC a gente está vendo que está recebendo muitos casos que não necessariamente são Covid. Muito frequentemente a gente diagnostica Covid neles, mas nem sempre a queixa principal sugerir a doença, né? Não mesmo. Está deixando o nosso diagnóstico um pouco mais confuso. E, professor, quais são os cuidados que a gente precisa tomar na hora que vai atender um caso suspeito? A transmissão é principalmente por contato, mas também tem transmissão por gotículas também. Então, o que você vai fazer, vamos dizer assim, como básico para atender esses pacientes, você precisa ter um avental específico para evitar o contato com esse paciente, luva, e aí vem a questão da máscara. Que máscara usar? Se você está atendendo um caso de baixa suspeita e que você não tem uma probabilidade, não vai fazer um procedimento que vai ter geração de aerosol, você pode atender só com uma máscara cirúrgica. Agora, se você está atendendo repetidamente pacientes com essa suspeita, o seu grau de exposição é muito alto. Então, a recomendação
é para atender com N95. E isso está diferenciando muito do que a gente via na época da pandemia do H1N1, que a gente usava uma máscara cirúrgica, a gente não usava N95 naquela época, e luva, e era só. A gente não ficaria usando avental, mas o contágio dessa doença é maior, né? Poucas dúvidas que é maior, e você vê que alguns médicos que atenderam muitos pacientes com Covid pegaram e evoluíram com um quadro bem sintomático, às vezes até com evolução ruim, né? Então, para quem está atendendo direto pacientes que são suspeitas, você precisa sim de usar N95. Tá certo, professor, é isso mesmo que a gente está fazendo aqui. Só uma ressalva que realmente a gente é um dos institutos mais limpos aí do todo o HC. Provavelmente que a gente está usando os EPIs mais corretamente, né? A equipe não tá... Eu diria que muita gente pegou aqui, mas o problema é que ninguém pegou caso grave. Ninguém aqui ficou ruim, enquanto muita gente do INCOR e de outros institutos tiveram casos graves e para intubação. Nós tivemos... Talvez porque o uso do EPI seja mais rigoroso aqui, menos casos graves. Será que isso tem a ver com carga viral que você é exposto? Não tem nenhum estudo que conseguiu demonstrar isso. Inclusive, o estudo que teve de avaliação de carga viral, a carga viral do assintomático foi muito parecida com a carga viral do sintomático. Então, apesar de ser algo que a gente acredita, não é algo que a gente provou ainda. Tá certo. Professor, e aí depois que a gente achou aí um paciente que está com caso suspeito, com um quadro clínico que o senhor suspeita que seja Covid, como que a gente está estratificando o risco assim do paciente aqui no pronto-socorro? Tem mais de uma variante, né? Mas o principal é você tentar determinar se o paciente tem uma síndrome respiratória aguda grave. Então, o critério para síndrome respiratória aguda grave é saturação menor que 94%, né? 93% para baixo, ou frequência respiratória maior que 24%. Então, se você tem esses pacientes aqui, são pacientes que precisam de exames complementares. Agora, eu só vou fazer exame complementar num paciente que tem saturação menor do que 94 e frequência respiratória maior que 24? Não necessariamente. Se eu estou falando, por exemplo, de um paciente que tem mais de 60 anos de idade, que tem múltiplas comorbidades ou tem imunossupressão, e eu tenho uma saturação, por exemplo, de 95, com uma frequência respiratória de 23, febril, esse é um paciente de maior risco. Então, nesses pacientes em que eu tenho múltiplas comorbidades, mais idade, não é porque ele não preenche o critério de síndrome respiratória aguda grave que eu não vou contemplar fazer um exame. Quando é que foi que a gente não pegou um paciente com sintoma respiratório transplantado e não fez no mínimo um exame de imagem de raio-x? A gente sempre faz, então não vai deixar de fazer porque é Covid. Então, nesses pacientes você tem algum cuidado a mais. E depois a gente varia a decisão de internação ou não, conforme os achados que você tem em imagem e de exame físico até laboratorial. Professor, realmente a gente está tentando, no PS, a gente está tentando o máximo possível evitar ficar gastando o exame de imagem desnecessário em alguns pacientes. E desses exames de imagem, quais são as modalidades que o senhor acha que ajudam mais no diagnóstico do Covid? Olha, na verdade, assim, você pode fazer radiografia de tórax. Ela é alterada na maioria dos pacientes. 60% dos pacientes têm alteração quando tem alteração em tomo também. Mas, assim, tomografia é muito mais sensível. Então vai variar com o paciente. O que a gente faz aqui, e talvez seja um privilégio, nem todo mundo vai poder ter isso, é conseguir fazer ultrassom. Para mim, hoje, a maior utilidade do ultrassom pulmonar é eu pegar aquele paciente na porta ali, um transplantado que satura 95%, tem uma frequência respiratória de 20%. Eu faço um ultrassom pulmonar que vem normal, que não vem em linha B, eu consigo dar alta para esse paciente sem grandes problemas. E eu consigo evitar o paciente ser deslocado até a tomografia, ou o técnico da radiologia de ter exposição a esse paciente, eu evito o deslocamento. Mas não é todo lugar que vai ter, por exemplo, um ultrassom pulmonar. Então, nesse caso, vai depender muito das circunstâncias do seu serviço. Se no seu serviço é fácil você fazer tomografia, eu estou falando de um paciente transplantado imunossuprimido, faça a tomografia antes e nem faça o raio-x na entrada, faça a tomografia. Um outro paciente que tem um baixo risco, 97, 98 de saturação, você não tem habilidade em ultrassom, dá para você passar com o raio-x. Já é mais complicado num paciente que já tem poucas alterações em radiografia, como o imunossuprimido.
Então, varia muito de população. E o ultrassom serviria para todo mundo, né? Nem todo mundo tem treinamento, então isso é o que complica. Tá certo, professor. E o senhor comentou aí dos exames laboratoriais também, acho que ficou relativamente claro aí que a gente deve solicitar tanto os exames laboratoriais quanto os de imagem para os casos limítrofes e para aqueles que preenchem o critério de síndrome respiratória aguda grave. Se o senhor puder comentar assim, quais são os exames que o senhor acha que a gente deveria pedir? Os exames estratificam um pouco para a gravidade. Então, se eu tenho, por exemplo, a saturação de 94, frequência respiratória de 24, e aí eu tenho os exames muito alterados, eu posso contemplar manter o paciente em observação por mais tempo no pronto-socorro. Embora a maior parte da minha decisão se baseia mais na imagem e no estado do paciente do que no exame laboratorial. Embora você tenha estudo, por exemplo, que 90% dos pacientes que evoluíram com necessidade de UTI em COVID tinham dedímero alto, por exemplo, ou tinham troponina alta. Mas quais são os exames recomendados? Hemograma vai para todo mundo. Linfopenia é relativamente sensível, né? 83% dos pacientes. Tem estudo que é menos um pouco, mas certamente mais que 75% dos pacientes têm linfopenia, né? Linfócito menor que 1.500, e quanto maior a linfopenia, maior a gravidade. PCR, eu não gosto de PCR para todo mundo, mas proteína C reativa é um marcador de gravidade nesses pacientes quando vem maior que 100. Dedímero maior que 500, principalmente quando é maior que 1.000, é um marcador de gravidade. Quando é maior que 3.000, associado uma associação bem forte com evento tromboembólico e talvez até com benefício de anticoagulação. DHL você pede, CPK, assim, você vai pedir função renal para todo mundo que você contempla internação. E acaba nessa sequência fazendo eletrólitos. Mas de estratificação do COVID, acaba indo DHL, hemograma, dedímero, CPK. Alguns autores falam em ferritina, a gente não faz isso de rotina. São mais esses exames mesmo. E, professor, uma coisa que a gente está vendo muito no dia a dia, que é uma decisão que está bem difícil de tomar, entre aspas, né, relativamente, é dar alta para esses pacientes. Tanto da primeira vez que a gente os vê na porta do pronto-socorro, quanto depois que eles já estão internados. O que é que o senhor usaria de critério para dar uma alta com segurança? Nenhuma alta é totalmente segura numa doença que você tem alguma imprevisibilidade do seu curso. Então, você tem que entender que é um risco que você corre a cada alta e é um risco que você tem que correr a cada alta. Então, a primeira coisa que você vai fazer numa alta nesse paciente é estabelecer uma relação com o seu paciente e explicar a esse paciente que se ele tiver uma piora, ele retorna. Então, assim, e isso varia em local que você está. Quando os Estados Unidos, Nova York, estava em situação muito ruim, você tinha pacientes em que o médico emergencista que atendeu estava convicto que a evolução do paciente iria obrigar internação, mas naquele momento ele achava que ele conseguiria ficar mais 2 dias em casa sem precisar de suporte de oxigênio ou algo, e ele falou, e eles recomendaram o paciente ir para casa e retornar em 2 dias. Aqui nós não vivemos essa situação, então a maior parte dos pacientes que a gente deu alta eram pacientes que poderiam piorar, mas que você achava que iam ter uma evolução adequada. Mas o que eu acho em relação ao tempo, ao tratamento para você dar alta? Então, primeira coisa, você não vai dar alta para paciente que tem hipoxemia. Esquece. Ele tem que ter uma saturação adequada. Eu posso dar alta para uma saturação de 92%, 93%, depende da sua circunstância clínica. Então, se o seu paciente saturava, ele está com 7 dias de evolução e ele está saturando 92%, 93% e ele está piorando nos últimos dias, provavelmente ele não pode ter alta, a não ser que ele seja um paciente que já tem essa saturação de base. Agora, se eu estou no 12º dia de evolução, e principalmente é um paciente que está melhorando, e ele está saturando 92%, 93%, e melhor do que ele estava há 24, 48 horas atrás, ele provavelmente consegue ter alta. Então, assim, um ponto de corte de 10 dias, por outro lado também, um paciente que tem menos de uma semana de evolução, está saturando bem, mas tem um envolvimento maior que 50% do pulmão, principalmente se ele tem múltiplas comorbidades, essa é uma alta temerária, esse é um paciente que provavelmente vai ter piora. Então, tem alguns fatores razoáveis que entram aqui na equação, mas o que você precisa para ter alta? Que o paciente não precisa de suporte de O2, que você esteja vendo uma trajetória em que a piora está lento bastante para você achar que é seguro para ter alta, e olha, eu já estou no 10º dia, estou piorando ainda, mas eu ainda tenho saturação 94, frequência respiratória boa, não tem muito alteração
na tomografia, dá para dar alta para esse paciente. Então, varia um pouco com a relação temporal do paciente. O que eu diria? Vou dar um exemplo de uma alta absolutamente segura. Eu estou com 95% de saturação, estou acima do 10º dia de evolução e eu estou com melhora nas últimas 12 horas. Essa é uma alta absolutamente segura. Pode ser que piore, e daí se fala, pode ter uma fase imunológica da doença, que a gente não sabe se existe ou não. Talvez sim, talvez não. Pode, e por isso, assim, relação médico-paciente nesse paciente é importante de saber que o paciente pode retornar com você. Isso é muito importante. Sim, e uma coisa que a gente está fazendo aqui para todos os pacientes é orientando bem, né? Independente da gente achar aí que já está na fase tardia, todos os pacientes que vão de alta recebem todas as recomendações possíveis, inclusive de quais sinais que eles devem voltar ao pronto-socorro, quais remédios que eles têm que tomar se estiver piorando e tudo mais. Professor, assim, em relação ao destino do paciente, só para a gente finalizar aqui, qual seria o paciente que o senhor indicaria, assim, de cara, que ele deveria ir para a sala de emergência e qual seria a abordagem inicial desse paciente mais grave? Olha, a sala de emergência precisa, qualquer paciente que tem alteração hemodinâmica, alteração de consciência, isso já precisamos. E daí depende do quanto de suporte de oxigênio você está dando para o paciente nos outros. Também se ele está em fadiga, desconforto respiratório importante, que você está suplementando O2 e ele não está melhorando isso, ele provavelmente precisa ir na sala de emergência porque tem uma grande possibilidade de intubar. Certas coisas também dependem de quão grandes são os seus recursos. Se você está falando de um pronto-socorro que atende pouquíssimos pacientes, tem raríssimos pacientes com maior gravidade, e você tem um paciente que precisa de suporte de O2, esse paciente, mesmo que seja um suporte de O2 pequeno, esse paciente pode ficar numa sala de emergência. Agora, por exemplo, falando nas circunstâncias do nosso departamento de emergência, que a gente tem múltiplos pacientes, muitos intubados. Assim, quem é o que vai para a sala de emergência ou para uma unidade de cuidados intensivos ou que a gente indica UTI? Aquele que precisa de suporte de oxigênio maior do que o catéter de O2, que ele precisa no mínimo uma máscara não reinalante. E mesmo assim, alguns pacientes com máscara não reinalante que estão estáveis e não estão em deterioração, a gente consegue manter em unidades. A gente tem uma combinação aqui, inclusive, nem todo mundo respeita, mas se eu tenho um paciente em máscara não reinalante menor do que 10 litros e que está 24 horas estáveis dentro do departamento de emergência, ele pode subir para uma unidade de enfermaria. Então, isso depende do quão comprometidos estão os seus recursos. Agora, eu jamais iria subir para o paciente, para uma enfermaria, esse paciente, se eu tivesse uma multitude de vagas em terapia intensiva. Não tem lógica. Então, você adapta o seu recurso também. Mas, assim, como regra geral, uma sala de emergência pertenceria a alguém que precisa de suporte de O2 maior do que o catéter de oxigênio ou que tem alteração hemodinâmica de consciência. Peraí. Calma. Para tudo. Vamos fazer um resuminho aqui. Quando que a gente suspeita? Bom, Covid é um quadro bem inespecífico. Os pacientes podem ter sintoma sistêmico, como febre, mialgia, mal-estar, hiporexia. Também tem sintomas respiratórios baixos, dispneia, tosse seca. Sintomas respiratórios altos, é mais incomum, mas pode ter, coriza, espirro, e anosmia e até ageusia. Lembrar de diferenciais, né? Muito paciente vindo com suspeita de Covid, mas na verdade é itu, infecção de pele, partes moles, etc. Porque nem toda febre e nem todo sintoma respiratório é Covid. Mas é lógico, em pandemia tem que pensar em Covid. A transmissão é feita por contato, mas também por gotículas, e alguns procedimentos podem aerosolizar. Lembra sempre de usar a paramentação adequada. Como é que a gente estratifica? Primeiro é diferenciar de SRAG, síndrome respiratória aguda grave, ou não. O que define é saturação menor que 94% ou frequência respiratória maior que 24 inspirações por minuto. Esses pacientes precisam de exames complementares. Tomar muito cuidado com os pacientes limítrofes, que têm múltiplas comorbidades, e aí talvez esses, mesmo que não estejam em SRAG, talvez mereçam melhor certificação. E como a gente estratifica com exames? Radiografia de tórax pode vir alterada em torno de 60% dos casos. Tomo é muito mais sensível. E nos pacientes limítrofes que não têm SIRAG, talvez ajude muito mais. Ultrassom de tórax pode ajudar e muito. É uma boa alternativa.
principalmente para aqueles pacientes que a gente não quer expor ao vírus dentro do departamento. Laboratório: pedir hemograma, que a gente vai ver geralmente linfopenia, PCR, dedímero, DHL, CPK, função renal, eletrólise e troponina. Outros exames podem ser pedidos a depender das comorbidades e do estado do paciente. E quando que a gente dá alta? Primeira coisa, a gente tem que entender que alta é sempre uma escolha de risco, mas é um risco que a gente tem que correr. Internar paciente a mais, sem necessidade, pode trazer risco para o paciente. Então, se a gente for internar, a gente fazer baseado não só no status atual do paciente, como nas comorbidades e na própria evolução. Então, preste atenção na fase da doença que o paciente está e como ela vem evoluindo. E, se for da alta, orientar sinais de alarme e retorno se necessário. Tá certo, professor. Eram esses os pontos que a gente queria conversar com você hoje. Muito obrigada pela presença. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tamo aí. Prazer é meu. Brigadão, professor. Então esse foi mais um dos episódios do Simcast. A gente espera que vocês tenham gostado. E aí, bom finalzinho aí para todo mundo.